I'm Jesus Christ man. In front of you, I'm Jesus Christ man. In front of you. A guerra no Oriente Médio. 635 palestinos já morreram e quase 3.000 ficaram feridos em 11 dias de conflito. Hoje, um ataque israelense atingiu uma área perto de uma escola da ONU. Segundo os palestinos, mais de 40 pessoas morreram. Olá, boa noite. Nós voltamos com informações ao vivo sobre o tremor de terra que atingiu São Paulo na noite desta terça-feira. O tremor teria começado por volta das 9 horas da noite. Muitos moradores de vários bairros da região e até de regiões como Santos, Ribeirão Preto sentiram esse tremor. O tremor teria acontecido a cerca de 270 quilômetros de Santos e teria atingido 5,2 graus na escala Richter. O terremoto de 7 graus de magnitude atingiu em cheio a capital do Haiti, Porto Príncipe, às 5 horas da tarde de ontem, 8 da noite, horário de Brasília. Depois do terremoto, a dor e o caos. Desesperados, moradores andavam sobre pilhas de concreto que antes eram casas. Um forte terremoto abalou a costa do Chile na madrugada de hoje. O tremor de 8,8 na escala Richter teve epicentro a uma profundidade de 35 quilômetros a 100 quilômetros da cidade de Chilã, no litoral, e a 325 quilômetros da capital, Santiago. No Chile, 2 milhões de pessoas atingidas. Parte da população ficou sem água, luz e telefone. O aeroporto ficou fechado na capital por mais de 30 horas e estradas foram bloqueadas. Alerta de tsunami no Pacífico. Nesta primeira reportagem você vai ver o impacto da fome na América Latina e no mundo. 14% da população mundial passa fome. 3 continentes concentram 93% da população mundial nesta condição. Existem muitas pessoas que tiram deste lixo o que comem diariamente. A Organização Mundial da Saúde elevou hoje para o máximo o nível de alerta para a gripe suína. A doença atingiu a condição de uma pandemia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até o final da pandemia, quase 2 bilhões de pessoas devem ser contaminadas pela nova gripe em todo o mundo. Tempestades mais intensas, tornados mais devastadores, secas e inundações com grande poder de destruição, como as que aconteceram no norte e no sul do Brasil. A explicação para as mudanças extremas no clima do mundo está em quase 200 páginas do relatório do Programa Americano de Pesquisas Climáticas Globais. Segundo o estudo, não há dúvida, o aquecimento global, provocado em grande parte pelo homem, está ameaçando o planeta. O relatório revela que a temperatura da Terra aumentou quase 1 grau desde 1900 e deve subir entre 1 e 6 graus nos próximos 100 anos. Em 2.000 anos, o nível do mar subiu 20 centímetros e essa medida deve dobrar dentro de um século. As consequências serão arrasadoras. Mais tempestades, erosões e inundações, principalmente na costa americana, no Golfo do México, em ilhas do Pacífico e em parte do Alasca. O aumento da temperatura também pode causar doenças provocadas pela contaminação da água e do ar, infestação de pragas na agricultura, num desafio à produção de grãos e à criação de animais.
O nosso programa de hoje vai falar sobre cristianismo, mas muito mais especificamente sobre cristãos que estão em todas as partes do mundo e que ainda hoje são perseguidos. Eu me recordo, por exemplo, de um livro que li muito recentemente, de um pastor chinês, onde ele conta a perseguição à igreja e ao mundo cristão, àqueles que se dizem orientadores do cristianismo, aqueles que pregam o evangelho. Mas não somente na China acontece isso. Há um ranking de nações onde você pode mostrar, por exemplo, que existem as que mais perseguem, as que perseguem mediamente e aquelas que simplesmente perseguem. Se você partir, eu citei China, você pode citar a Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Somália, Ilhas Maldivas, Iêmen e outras tantas. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Boa tarde, Renata, e boa tarde a todos aí no Brasil. Olha, grandes ondas já atingiram o arquipélago de Juan Fernandes, 500 quilômetros ao sul de Santiago. Autoridades ordenaram a retirada de moradores da Ilha de Páscoa, no meio do Pacífico. O alerta emitido pelo Centro de Tsunamis do Pacífico tem o nível mais alto de todos e pede para que os países envolvidos levem o alerta muito a sério. O centro pede ações urgentes para toda a região banhada pelo Oceano Pacífico por causa da ameaça de ondas gigantes que estariam a caminho do Havaí, Califórnia, Alasca, Rússia e até do Japão. Uma tsunami atingiu hoje à tarde a ilha de Samoa Americana no Oceano Pacífico. A origem foi um terremoto de 8 graus na escala Richter. Foram emitidos alertas de ondas gigantes para Samoa Americana, Nova Zelândia, Havaí, Papua Nova Guiné e outras pequenas ilhas do Pacífico, como Fiji. Segundo o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, a Samoa Americana foi atingida por ondas de 3 metros. Fazia craque, assim, barulhão, tinha gente gritando, berando. Era raio, que não acabava mais, né? As vacas do vizinho vinham pro ar, assim. A nuvem preta vinha vindo por cima, mas ela parecia que estava girando, assim. Subia tudo pra cima, foi num segundo, não tinha mais nada, ninguém mais viu nada. Eram 9 horas da noite da última segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional, quando um poderoso tornado varreu o interior do município de Guaraciaba, no oeste de Santa Catarina. Por onde ele passou, nada ficou de pé. Aqui tinha uma janela, a mãe veio, abriu a cortina, ela disse, gente, o que é isso, vamos morrer todos, ela disse. Moradores da zona rural de Tubarão, no sul de Santa Catarina, ainda se refazem do pânico provocado pela passagem de um tornado neste fim de semana. O fenômeno, com ventos de aproximadamente 150 km por hora, varreu a região durante 20 minutos.